Como escolher o melhor no-break? Os no-breaks são dispositivos eletrônicos que são capazes de proteger os seus equipamentos em caso de falta de energia. Eles são equipados com baterias internas e permitem que os aparelhos conectados a eles continuem funcionando por um determinado período de tempo. Além disso, existem modelos capazes de estabilizar a tensão, monitorar o consumo de energia dos equipamentos, entre outras funções. Para ter uma margem de segurança no caso de futuras atualizações do sistema, o ideal é optar por um no-break que tenha uma potência ao menos 30% maior que a potência total dos equipamentos conectados a ele. Quais são os modelos de no-break existente? Basicamente, os no-breaks podem ser divididos em dois grandes grupos, offline e online. Dentro desses grupos existem subdivisões como linha interativa e dupla conversão. Além disso, eles ainda podem ser separados pelo tipo de onda que emitem: ondas senoidais, semissenoidais, ou seja, senoidal aproximada e ondas quadradas. O organograma mostra a divisão entre os dois grupos de no-breaks e como são classificados. A diferença entre o no-break online e offline está na forma como os no-breaks se comportam durante uma queda de energia. O no-break offline começa a alimentar os equipamentos a partir do momento em que há falta de energia. O tempo para que essa ativação ocorra dura milissegundos, normalmente supridos pela fonte dos computadores. Porém, mesmo esse pequeno intervalo de tempo pode ser prejudicial para equipamentos mais sensíveis. Já os no-breaks online estão sempre alimentando os equipamentos pelas baterias. Sendo assim, quando há queda de energia, não existe tempo de ativação para as baterias. Ou seja, a energia passa para o no-break e o no-break alimenta os equipamentos diretamente pela bateria. Dessa forma, a bateria está sempre carregando e distribuindo energia. É o modelo ideal para equipamentos mais sensíveis e que não podem sofrer com alterações na energia. Sobre os modelos offline ou stand-by, são os mais simples do mercado, oferecem eficiência e baixo custo. Por serem mais acessíveis, são os mais vistos em residências e escritórios. Tem um curtíssimo tempo de ativação das baterias que não é suficiente para fazer os computadores reiniciarem ou desligarem, o que faz que sejam excelentes para computadores, televisores, monitores, roteadores, entre outros. Para equipamentos mais sensíveis como servidores e equipamentos hospitalares, não são indicados. Além disso, os no-breaks offline não fazem a função de estabilizador de tensão. Sobre os modelos interativos ou offline, são intermediários entre os offline e os online. A maior diferença entre eles é a capacidade de fazer a estabilização da tensão. Ou seja, caso haja sobrecarga na tomada, o no-break diminui a tensão e aumenta a tensão caso haja subtensão. Por ser um tipo de no-break offline, também tem intervalo entre a queda de energia e a ativação das baterias e também não são indicados para equipamentos sensíveis. Alguns no-breaks interativos também vêm com uma entrada USB que permite controlar o consumo de energia, a tensão e até mesmo programar os equipamentos ligados a ele para desligarem em caso de queda de energia e religarem quando a energia voltar. Dupla conversão, online. Os no-breaks online são os de custo mais elevado e que oferecem a tecnologia mais avançada. Toda a energia que passa para os equipamentos passa antes pelo no-break. Isso faz com que a energia seja sempre constante e sem variações. Como o no-break está sempre fornecendo energia, não tem intervalo entre a ativação das baterias e as quedas de energia. Por este motivo são excelentes para equipamentos mais sensíveis como servidores, dispositivos usados em hospitais, bancos, entre outros. Também vem com entrada USB para monitorar o consumo de energia, a tensão nas tomadas, bem como programar computadores para que desliguem e religuem automaticamente, durante e após picos ou faltas de energia. Formato de onda dos no-breaks. Outro fator importante sobre os no-breaks é qual o tipo de onda que eles fornecem. Existem três tipos de ondas que podem ser formadas pelos no-breaks: ondas quadradas, semissenoidais e senoidais. A rede elétrica da sua região, com exceção dos casos de problemas na distribuição, fornece ondas senoidais. Por isso, os produtos são criados para que sejam alimentados com esse tipo de onda. Porém, equipamentos mais simples podem funcionar normalmente com ondas semissenoidais ou quadradas. Os famosos no-breaks senoidais são os que produzem exclusivamente a onda senoidal.
Conforme a imagem, mostra representações gráficas de cada um dos tipos de onda. Quanto ao formatos de ondas, temos a onda quadrada, tem picos bem demarcados e representam alterações mais bruscas. Os no-breaks com esse tipo de onda são mais simples e são indicados para aplicações básicas. Aparelhos de som, por exemplo, podem apresentar ruídos ou mau funcionamento quando alimentados apenas pelo no-break, no caso de falta de energia. A onda semi-senoidal ou senoidal aproximada é uma opção intermediária, melhor do que a onda quadrada e um pouco mais econômica que a opção senoidal. Neste tipo, as variações são feitas em intervalos maiores, o que evita as variações bruscas encontradas nas ondas quadradas. Onda senoidal ou senoidal pura é a onda mais limpa, indicada para produtos sensíveis que necessitam de uma corrente contínua sem mudanças bruscas. É o mesmo formato de onda fornecido pela companhia elétrica e não causa danos aos equipamentos. Por que se preocupar com a rede elétrica? O tempo todo estamos suscetíveis aos riscos de distúrbios da rede elétrica. Adquirir bons equipamentos de proteção é uma forma de prevenir problemas futuros e evitar a queima ou um mau funcionamento de eletrônicos. Os 5 tipos de problemas ao conectar um produto direto na tomada sem nenhuma proteção são: subtensão é quando a tensão abaixo do normal, o que causa desgaste prematuro ou não funcionamento dos componentes. Sobretensão é quando a tensão acima do normal, o que desgasta os equipamentos, pode causar superaquecimento ou danos. Blackout é a interrupção no fornecimento de energia, o que desliga o equipamento e pode causar perda de dados ou danos aos componentes. Ruídos são as interferências de cargas externas que poluem a rede elétrica, causa mau funcionamento, travamentos e até desligamentos. Picos ou transitórios são os surtos de tensão, que podem queimar equipamentos de forma imediata. Como não é possível prever quando algum desses problemas pode ocorrer, é preciso investir na segurança para evitar a queima, a redução da vida útil ou o surgimento de problemas decorrentes dos problemas da rede elétrica. Qual potência devo escolher para meu no-break? Cada modelo de no-break apresenta uma potência máxima a ser respeitada. Quanto mais itens conectados a ele, menor será o tempo de autonomia que os equipamentos ficarão ligados sem energia. Antes de escolher o no-break, é preciso analisar todos os equipamentos que serão conectados a ele, calcular o consumo e ver se o no-break atende às necessidades. Todo dispositivo eletrônico possui em alguma parte um indicativo dizendo a potência total de consumo, que normalmente é expressa em watt, mas, algumas vezes, é demonstrada como volt-ampere. Verifique todas as potências de consumo e faça a soma, assim você saberá exatamente quanto tempo de autonomia a bateria irá oferecer. Quanto à potência dos no-breaks. Como exemplo, para esse modelo X de no-break a expectativa é conectar uma TV LED 32, computador que formado por uma CPU mais um monitor mais uma impressora, um Xbox 361 roteador, o que totaliza 292 watts de potência total de consumo. Dessa forma, deve-se buscar um no-break que tenha um valor acima dessa capacidade para poder manter os equipamentos ligados em caso de falta de energia. É muito comum ter dúvida sobre a relação que há entre volt-ampere e watt. As duas unidades de medidas dizem respeito ao consumo de energia do produto, sendo que o volt-ampere trata-se do valor da potência nominal e o watts o valor da potência real. A diferença entre as duas unidades está no fato de que alguns equipamentos necessitarem de uma energia extra, que é necessária para o funcionamento de alguns eletrônicos. Dessa forma, o volt-ampere é a unidade utilizada para a potência aparente. Portanto, ela não condiz com a potência real que seu aparelho irá consumir, sendo que a potência real é dada em watt. Portanto, mesmo que o no-break esteja demarcado como a potência em volt-ampere, é necessário saber a potência em watt para identificar o volume total de itens a serem conectados ao no-break. Conversão de volt-ampere para watt. Quando estamos buscando um no-break e verificando a potência de cada modelo, é comum perceber a diferença entre a potência nominal e a potência real. Essa relação entre elas é denominada como fator de potência, FP, ou eficiência. No caso citado, foi indicado um no-break de 700 volt-ampere ou 350 watts, visto que gostaríamos de um modelo que tivesse uma potência real mínima de 292 watts. Ou seja, o modelo indicado possui um valor de fator de potência, FP, igual a 0,5 e apresenta uma eficiência de 50%.
Vale ressaltar que é possível encontrar modelos com eficiência de diversos valores, até mesmo modelos que possuem 100% de eficiência, nos quais a potência nominal, volt-ampere, se iguala à potência real, watts. Ressaltando que nem sempre é possível encontrar todos os valores, quando buscamos o no-break ideal, mas sempre que necessário podem utilizar a fórmula apresentada. Potência real, watts, igual potência nominal, volt-ampere multiplicado pelo fator de potência, PF. Sendo que o fator de potência é indicado nas características do produto ou no manual. Tempo de autonomia. É difícil dizer o tempo em que seus equipamentos ficarão ligados no momento em que ocorrer um apagão. Isso dependerá de fatores como a potência, a vida útil e a eficiência do no-break. Porém, apesar de não existir uma fórmula mágica, quanto maior a diferença entre a potência real total do seu no-break e a potência total dos equipamentos conectados, mais tempo de autonomia será obtido. Seguindo o exemplo e buscando a eficiência do no-break modelo X de 700 VA, ou seja, 350 watts, encontramos o gráfico abaixo que mostra que o tempo de autonomia para 292 watts seria de 3,9 minutos. Com base no gráfico, percebe-se a relação entre a autonomia e o volume de equipamentos ligados. Você encontrará esses gráficos no site do fabricante. Uma outra opção para obter a ampliação do tempo de autonomia dos no-breaks é aumentar o banco de baterias, mas sempre observando tecnicamente se isso é possível no no-break em questão. Em alguns modelos não é indicado tal adaptação.